Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde e Produtividade. Esse podcast que vai ao ar toda quarta-feira com temas relevantes para o mundo dos negócios e o mundo da saúde. E hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre uma técnica que é muito utilizada, tanto em processos de liderança, de gestão de pessoas, mas também no mundo do esporte, no mundo da saúde. Eu estou falando do feedback. E para explorar esse tema tão vasto, estou aqui com convidados mega especiais. Sayonara de Castro Brotherhood, que ela é psicóloga com MBAs voltada nas áreas de RH, gente e gestão, que atua há mais de 30 anos, com vários cases de histórias de sucesso com grandes empresários ao longo deste período. Sempre acreditou na importância do foco para as verdadeiras relações entre as pessoas e o ambiente de trabalho e também ajudou a carreira de vários profissionais consultores de sucesso. Seja muito bem-vinda, Sayonara. Obrigada. As portas estão abertas aqui para você. Tanto que a gente tem de volta o nosso grande colega, nosso gerente de gente e gestão, recursos humanos, Matheus Mariano Borges. Ele que é também conselheiro do Conselho Temático de Relações de Trabalho e Inclusão, é advogado, é pós-graduado em advocacia trabalhista e em gestão de pessoas e é membro do Conselho Estadual do Trabalho, além de ser presidente do Conselho de Ética da FIEG e tem muita experiência também na área de gestão de pessoas. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Isso aí, Bruno, mais uma vez aqui, contribuindo com vocês aí, conversando com todo o grupo em temas importantes, relevantes para a indústria, para o empresariado em geral. Então, satisfação estar aqui com você de novo. Satisfação é minha. E aí a gente vai falar dessa temática que é essencial no mundo dos negócios, mas que nem todo mundo pratica, nem toda empresa tem essa cultura, que é o feedback. Sayonara, o que é o feedback? Então, você sabe que quando você me chamou para falar de feedback, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou falar de feedback ou eu vou falar de feed forward? Porque na minha vida profissional, aliás, na minha vida em todos os meus papéis, como mãe, como filha, como empresária, como consultora, como profissional que supervisionou muita gente, supervisionou estagiário, eu sempre tive como direção a importância de sempre estar conectado com o outro, olhando o que ele tem de ponto forte, pensando no futuro, para poder avançar nas relações. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos, que a gente tem todo o direito de falar as nossas verdades, e o feedback acaba tornando este processo um processo, às vezes, dolorido. Porque, normalmente, feedback você dá para alguém e não dá o momento para ele dizer o que ele acha de você. E verdade, às vezes, dói. Nem todo mundo está preparado para receber suas verdades. O cérebro ele não está preparado para conflito, para confronto, para ouvir nãos, né? O cérebro ele é preparado para a saúde, né? E ele pode ficar doente. Se a gente está falando de saúde e produtividade, se eu tenho essa coisa de dar feedback, estar aberta para receber feedback, é muito mais saudável. É saudável para o corpo, é saudável para o cérebro. Dói, porque também, às vezes, a gente não tem líderes preparados para ouvir do outro lado como é que está sendo a atuação dele. Então, para mim, feedback só em situações muito pontuais. Tá? Eu prefiro trabalhar com feed forward. Então traz os dois conceitos, por favor. Explica ali para o senhor Ulisses, que tem 82 anos, e ele tem uma pequena empresa, sempre gerenciou ao jeito dele, ele não tem um conhecimento grande em gestão. Explica para ele o que são esses dois conceitos. Então, o feedback é aquele momento, senhor Ulisses, que você se prepara para falar para o outro aquilo que ele tem de passado. Junto com você, junto com a empresa, atrelado às metas que foram estabelecidas pela empresa. O feed forward, você se prepara e você cria todo um ambiente, tanto para dizer para ele o que ele precisa mudar,
como também você prepara um plano de ação e você visualiza e pensa no futuro da relação do time, da relação com as metas, da relação com aquilo que a empresa preconiza. É algo muito mais dá muito mais alimentação, porque eu digo para você o que você precisa melhorar, eu foco nos pontos de melhoria e eu penso em futuro, no feed forward. O feedback é back. Eu vou dizer aquilo que você fez e não aquilo que eu quero junto com você fazer. Quando você dá espaço para o outro, para ele fazer também essa contrapartida e dizer para mim aonde eu posso melhorar, a relação melhora, o vínculo se estabelece e é essa a grande magia de fazer feed forward, que é fazer junto, né? Ouvir, ter capacidade também para ouvir aquilo que o outro tem para falar para a gente. Isso é tão rico, Sayonara, que você falou que a relação melhora. Isso vale, inclusive, para a relação entre o casal, né, Matheus? Você que é muito bem casado, se não tiver uma conversa franca com a patroa, a coisa tende a desandar. E é igual eu falo muito. Eu gosto muito de comparar essa relação que a gente tem no ambiente de trabalho e com o feedback, com o feed forward, não é diferente, com uma relação pessoal nossa, privada. Para quem não quer casar, eu ia falar para comparar com o casamento. Mas para quem não casou ainda, para quem não quer casar, compare com o namoro. Eu falo muito que o feedback, o feed forward, agora que a gente... e aí eu vou falar um pouquinho por que a gente tem mudado essa expressão, né, agora mais recentemente, mas ele presume comunicação. Então, hoje existem 2 bloqueios principais nessa prática do tradicional feedback. Por quê? Historicamente, ele é visto, ele era praticado pelo gestor como algo do passado. E muito atrelado a julgamento. Você fez aquilo, eu não gostei, você faz isso de errado, você não entrega bem, você não performa bem. É o feedback. Isso, mais ou menos isso. Eu posso né? te demitir, né, Matheus? Exatamente. Lembra? Conexão é aquele eu posso tipo demitir. de fala. É aquele tipo de fala. Olha, você está aqui para trabalhar, não quero saber dos seus problemas pessoais, das suas dificuldades, você não está entregando bem. Se você não entregar, você tem um prazo de 3 meses para você resolver sua situação. Isso vem desse jeitão é arcaico. Isso, desse jeito mais arcaico e tradicional. E aí começam-se a ter esses primeiros bloqueios com a famosa prática do feedback. Não, meu gestor vai me chamar para me dar um feedback e é só conversa ruim. Ele vai me julgar, vai apontar o dedo e o que eu... eu vou estar incomodado. O colaborador já sente uma taquicardia antes, uma ansiedade. Exatamente. Então tem esse primeiro bloqueio. E o segundo bloqueio é porque geralmente as conversas elas são realmente mais difíceis. Porque você precisa colocar as cartas na mesa. O que está acontecendo, qual que é o cenário. Você precisa dar exemplo, né, Matheus? Exatamente. E aí a prática, a expressão feedback, ela remete muito para o passado, como a Sayonara colocou. Quando você começa a falar do feed forward, você está falando de algo que está acontecendo, o que vem sendo construído até agora, mas a gente começa a sentar junto e planejar o futuro. É o seu desenvolvimento, é o seu crescimento, o seu melhoramento, o que você precisa ajustar para que a nossa relação, líder e liderado, ela seja melhor. E a gente consiga performar bem. E por isso que eu comparo muito com a relação de namoro, com o casamento. Porque se não tiver comunicação, se eu não souber o que eu estou incomodando com o meu parceiro, com a minha parceira, provavelmente a gente vai caminhar por um desentendimento muito mais gravoso. E quando não tem comunicação, o que acontece? As pessoas vão criando entre si seus bloqueios, as suas cismas, as suas resistências, o distanciamento acontece, e aí vai lá na frente você tem uma consequência muito grave, que é uma demissão que não faz sentido para ninguém. O colaborador não entende por que ele foi demitido, o gestor não consegue se fundamentar na sua decisão. Então, eu falo muito que o relacionamento na empresa, e eu não falo só de feedback, feed forward, ele pode ser muito comparado com as nossas relações pessoais, com o casamento, com o namoro. Se não tiver comunicação, se não tiver proximidade, se não tiver sinceridade, se não tiver honestidade nas conversas, provavelmente essa relação está fadada ao fracasso. E os casais terminam por quê? Porque deixam de conviver, deixam de conversar. E eu posso falar, e isso se estende, principalmente numa empresa de serviços, a nossa empresa é uma empresa de serviços, também para o cliente. Se você não alimenta o seu cliente, inclusive na relação com ele, de visitas constantes, de transparência, de conversa, de uma comunicação clara, e você não faz isso com todos os seus stakeholders, no sentido de criar um conceito de time, você também não consegue evoluir na relação com o cliente, porque ele não se sente à vontade para dar um passo adiante com você.
O ser humano é muito complexo. Graças a gente tem a visões Deus. diferentes, graças a Deus. A gente tem concepções de mundo distintas. Ter esse alinhamento é fundamental. Então, as duas práticas permitem esse alinhamento sobre o que aconteceu e já também um alinhamento de expectativas futuras. Uma visão de mundo futuro. Você citou aí a correlação com o matrimônio. O casal que não consegue ver além, ver o que vai acontecer no futuro, projetar minimamente seus objetivos a médio e longo prazo, é difícil ficar junto só no presente. Porque em algum momento vão ser desconexos, ou podem ser desconexos os interesses. Bruno, uma outra coisa, não adianta também ter feed forward se as metas não estiverem muito claras. Sim. Primeiro, a cultura da empresa, né? A cultura, os valores dela têm que estar muito claros. As metas também tem que ter. E se tiver uma mudança de rumo, você tem que avisar para o seu liderado que mudou o rumo. Que aquela primeira era a meta 1 e agora nós estamos nessa meta aqui. Se não houver essa clareza também, fica complicado dar feedback, feed forward, porque ele vai falar, mas peraí, não foi isso que a gente combinou. Eu estou remando, você mudou o curso. E não me avisou. E não me avisou e continuo remando. E aí você está me errado. avaliando agora e dizendo que... Então, assim, quando você tem a prática do feed forward, ele tem a liberdade, o liderado, de falar para você que você também falhou em algum momento e que junto a gente pode até chegar lá, mas me conta qual que é. Qual que é a direção do barco? Porque senão ele fura e todo mundo morre. E olha para você ver que interessante, né? A gente fez uma entrevista de desligamento recentemente com um colaborador. E dentre as perguntas, né, a gente pergunta como era a sua relação com o seu gestor. Aí ele respondeu assim, eu achava que era boa. Ele respondeu literalmente assim, eu achava que era boa. Então, foi engraçado, né? Eu ri na hora que eu li, mas isso traz uma reflexão exatamente nisso que a gente estava falando. Muitas vezes a gente acha que eu preciso ter um feedback com o meu colaborador só quando eu estou tendo um problema, uma dificuldade, uma baixa performance. Não. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Ele é diário, ele é rotineiro. Em determinados momentos, você reserva uma agenda maior para você conversar sobre esse colaborador, como ele está se sentindo, se ele está bem, como é que está a vida pessoal dele, se ele está precisando de algum apoio. E você se prepara, né, Matheus? Se prepara. Aí é a questão que a gente tem que falar muito, né? Então, quando um colaborador é demitido, ele responde na entrevista, eu achava que estava tudo bem, o que isso presume? Que faltou um pouco de comunicação na relação. Faltou conexão. Isso. Faltou vínculo. Exatamente. Faltou esta prática. E por que falta? Por que é tão difícil para líderes e liderados estabelecerem essa conversa, terem essa metodologia, implantarem nas suas empresas uma cultura do feedback, o feed forward? De novo, se a meta estiver clara, eu acho que não é difícil. Mas se a meta não estiver clara, você se perde nas rotinas. Você se perde no dia a dia atribulado, você se perde nas pressões pessoais, você se perde nos seus objetivos. E aí, você diz que não tem tempo. E aí vem a questão também de eu não querer me comprometer com o crescimento do outro. De eu não estar pronto para ouvir o que o outro quer também falar para mim. Se eu estabeleço uma relação de clareza e de feedbacks estruturados e com o conceito de olhar para frente, eu tenho que estar aberto também para receber a contrapartida. E para isso, a empresa tem que estar madura. Não adianta também a gente falar de feed forward se a empresa não tiver maturidade para isso. Existem algumas empresas que, por mais, elas às vezes têm 70 anos, 50 anos, mas a cultura dela não é uma cultura de troca ainda, por N razões. Sim. Então, a gente tem que respeitar também o momento da empresa, né? Mas eu coloco um ponto adicional. Às vezes tem até a meta clara, às vezes o gestor tem isso bem explícito, só que ele se comunica com o seu liderado em algum determinado momento, acha que o liderado entendeu, e aí ele acha que talvez não precise se comunicar mais. Eu gosto muito de estudar o comportamento humano, porque as pessoas são muito distintas. Sim. E muitas vezes, num processo de comunicação como esse, você tem que adaptar o seu tom, a sua linguagem, para que o outro compreenda. Então, às vezes, o líder pensou que passou a mensagem, o recado, que o liderado entendeu aquilo, mas de fato não. E aí ele não se apega em ter essa constante relação. Mas se tiver gestão, se tiver acompanhamento, se tiver suporte, se você estiver lá perto, sim. né? Se tiver vínculo,
ele vai voltar, o liderado vai voltar e falar, peraí, Bruno, aquele negócio que você falou que era para eu Não tá fazer assim, batendo. parece que esse negócio não tá conectando, me ajuda aqui. E isso não é convivência, a gente também não pode achar que tudo é feedback, feed forward. Não, a gente é ser humano, né? A gente, essa complexidade que você falou e que o Matheus trouxe, é que nos faz diferentes. E essa complexidade, ela propõe voltar. Peraí, Bruno, você tinha falado aquele dia que era para eu fazer isso, que a direção era essa, que eu não estava bem nisso, que a meta era essa. Não, mas lá fora não é assim que está acontecendo, não. Você sabia disso? Você sabia disso? Vamos recombinar aqui, porque nada que a gente combinou aqui, eu não estou conseguindo entregar. Né? Então, se existe também essa liberdade no dia a dia, sentar e recombinar, eu acho que a coisa acontece. Agora, se não houver essa liberdade e achar que é só nesses momentos, trimestralmente, que eu vou dar feedback, eu dei aquilo e acabou minha responsabilidade, não. A responsabilidade do gestor, ela é diária. Constante. Ela é constante, ela é hora por hora. Né? E é uma relação de confiança que você precisa construir. Sim. E que o gestor tem uma grande responsabilidade nisso e é uma construção. Sim. E em determinadas equipes, a velocidade em que essa confiança ela vai ser construída, ela pode ser diferente. Mas, voltando naquele comentário e complementando um pouco o que a Sayonara trouxe, hoje, eu acho que a principal dificuldade que as empresas têm de implementar uma cultura de feedback e de feed forward são 2 pontos que eu coloquei. Primeiro deles, nós naturalmente tendemos a protelar as conversas difíceis. Sim. E geralmente a gente tem que colocar as cartas na mesa e a gente tem que se comprometer. Sim. A gente precisa falar para o outro algo que provavelmente ele não gostaria de ouvir em alguns pontos, ou ele achava que ele estava muito bem e não está. Isso gera desconforto e mais ainda, ele demanda de você uma resposta e um posicionamento. Sim. Você vira para o colaborador, ó, um jeito muito errado de dar um feedback, né? Olha, os seus relatórios não são bons. Você precisa melhorar. Melhorar em Nossa, quê? que ótimo, né? Seus relatórios não são bons, você precisa melhorar. O que ele vai perguntar? Melhorar em quê? Mas em quê? Quais relatórios? O que eu melhorar em quê? preciso? Quais Seja mais relatórios? Em quais específico, pontos? nada você de pode me mostrar? generalizações. Exatamente. E veja só que isso é traumático, porque se o gestor vai para um feedback despreparado, ele cria nesse colaborador um bloqueio para os próximos e esse colaborador comenta com o outro. Sim. Isso vai gerando um clima de total Desprezo pelo feedback por esse momento. Porque não passa a não fazer sentido. Mas quando você monta, e aí o que a Sayonara falou, o gestor, para dar um feedback, ele tem que se preparar. Tem. Se ele vai dizer para você que algo não está bom, aí eu volto na relação. Você vai reclamar, você vai dizer, olha, aquele dia aconteceu isso, você agiu dessa forma, acho que deixar mais tangível isso. Mais tangível. Materializar a situação. Então, por que hoje a gente tem tanta dificuldade de implementar uma cultura dessa? Primeiro, porque a gente foge das conversas difíceis. E o segundo é a armadilha do tempo. Se a gente foge do DR, A com gente a foge esposa, do DR. Imagina se a gente não vai. Não, a esposa não pode, não. A gente adora uma DR. A gente até não. porque a gente sempre a ganha, esposa, né? mas o esposo não. Não, e a gente sempre ganha. Mas então, com esses 2 pontos, a gente tende a não encontrar tempo para isso. E se o gestor entendesse, se o empresário entender o poder que tem um feedback, um feed forward com o colaborador, essa proximidade com o colaborador, a gente fazia isso todos os dias e a todo momento. Porque isso é injeção de motivação na veia do colaborador. Ele tem ali aquele reforço, ele ajusta a sua conduta, ele se adequa, ele está alinhado com você, ele está entendendo qual que é a sua meta. Então, gente, isso em uma certa formação sobre liderança, eu ouvi que a gente tem que tratar o feedback como um presente. Sim. Porque o feedback é isso, né? O Uma colaborador, oportunidade de melhoria. Exatamente, é um presente. Mesmo que ele não tenha sido legal, mesmo que ele tenha deixado você incomodado, você saiu daquela conversa chateado, mas no final das contas você fala, isso é para minha melhoria, é para o meu crescimento. Isso que você está falando aí, ontem uma pessoa que eu fazia mentoria com ela há 1 ano e meio atrás. Nessa mentoria, em alguns momentos, ela ficava muito brava comigo, ela começou a me evitar. Eu marcava, ela desmarcava, né? E a mentoria, querendo ou não, ela é essa troca, né? E ontem ela me mandou uma mensagem, Sayonara, hoje eu tô pronta para ouvir o que você tinha falado para mim. Então, isso também, a questão da maturidade do outro. Eu citei o exemplo, né, de que a gente pode até dar um feedback, mas tem que perguntar se o outro quer.
esse contrato também ela é importante. Quando você começa a dar o feedback, você tem que perguntar para o outro se ele quer ouvir. Né? Tá preparado, se ele está né, preparado para aquilo. Porque às vezes ele não está. Ele quer falar. Né? Então, esse senso de se colocar no lugar do outro, fazer rapport, entender as fragilidades do outro, é importante. Eu errei há um ano e meio atrás. Eu achava que a minha mentorada estava pronta para isso, mas ela não estava. Só que ontem, né, ela me manda mensagem dizendo: hoje eu entendo o que você me falou lá atrás. Muito obrigada. Só que eu só conseguiu cair minha ficha agora. E até porque num processo de feedback, existe um tempo para que o outro faça digestão dessas informações, para que isso gere transformação. Sim. Cada um está na caminhada em um nível diferente, né, em um momento diferente. Sim. Você citou isso de um feedback mais abrangente, menos específico. Me lembrei de uma tirinha que eu vi tempos atrás. O chefe fala pro colaborador: você fez aquilo que eu te pedi? Aí o colaborador: você lembra o que você me pediu? O chefe: não. Aí o colaborador: então fiz. Você fica todo abrangente, não sai do lugar. E no nisso, final né? das contas, Não ninguém resolve. entregou o resultado, a equipe está frágil, a equipe não está desenvolvida. Gente, isso é traumático. Eu repito, o dia que a gente entender de fato o poder que tem um feedback, uma comunicação com o seu líder, a proximidade que o líder precisa ter com a equipe, gente, os resultados são outros, o convívio é outro, a facilidade de fazer gestão agora não é fácil. Você tem que se estruturar, você tem que preparar, você tem que estar disposto a enfrentar algumas situações e até mesmo desentendimentos. Sim. Mas que ao final eles vão servir para o crescimento tanto de um Isso é quanto de outro. benéfico. E aquilo que você falou, Bruno, de saber falar e conversar conforme o perfil e a característica de cada colaborador, isso é muito importante também. Né? Às vezes o nosso tom, o nosso jeito de falar com um é interpretado de uma forma. Diferente. Agora com o outro, Ele vai amar. vai amar. Então você precisa. Aí, mais uma vez, volto no relacionamento. Você precisa conhecer o outro. Quando você casa, você conhece. Então você tem que saber como Não, tem uns ele que se casa relaciona. não conhece, sem não, conhecer. Matheus? É verdade, por ele. Falhou comunicação, falhou feedback. Então, assim, você sabendo como é o outro e como ele age, fica mais fácil de você ir se adaptando e evitando, inclusive, muitas crises, entende? Eu falei isso na nossa reunião, um evento que nós tínhamos sobre compliance, né, sobre código de ética, e eu falei, olha, a gente tem muita a tendência de dizer o seguinte: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Isso está errado. Tá Você Como tem que ela tratar as gostaria pessoas de ser como elas Como gostariam elas de ser querem tratadas. ser tratadas. Porque cada uma enxerga as situações de uma forma. Sim. E isso é sobre feedback, isso é sobre liderança, isso é sobre o que a gente está conversando aqui. Essa proximidade, isso é muito importante. Eu lembrei agora há pouco de uma tirinha e lembrei agora de uma poesia, que eu não sei recitá-la por integral, de forma integral, mas ela, no contexto, dizia alguma coisa como: os caminhos podem até ser os mesmos, mas os pés são diferentes. São diferentes, exatamente. Então, uma metodologia que funciona para um pode não funcionar para o outro, Exato. mesmo que seja o mesmo caminho, o mesmo percurso. Exato. Respeitar essa individualidade é fundamental também para um processo de gestão de pessoas. E para isso precisa exercitar a humildade, né? Porque você se colocar no lugar do outro, às vezes a soberba é grande, você tem um cargo de poder, né? E às vezes você se intitula o dono da verdade, né? Então, você se colocar no lugar do outro, você fazer esse exercício de sentar no lugar do outro. Às vezes é interessante, inclusive, para você fazer essa técnica, você pedir para ele sentar na sua cadeira e você sentar na cadeira dele. Né? É o exercício realmente de... nós estamos no mesmo plano, vamos conversar e vamos chegar junto em algum lugar, né? Legal. E se a gente fizer junto alguma coisa Exato. diferente? E é importante que nesse momento, né, Sayonara, do feedback, ele não seja mais interpretado como do gestor para o Não. colaborador, mas ele é mútuo. É mútuo. Então, eu, quando eu tenho esses momentos com a equipe, eu sempre separo em 2 etapas. Eu até começo falando mesmo. Começo falando, colocando os pontos onde a gente tem que chegar, quais são os pontos de melhoria que nós entendemos. E eu falei, olha, agora é o momento que eu gostaria de ouvir de você. Em que eu posso melhorar para que a gente possa... Primeiro, o que eu posso te ajudar para que você possa atingir esses resultados e o que eu posso melhorar para que a nossa equipe, para que a nossa gestão seja melhor. E isso foi muito bom que começou a ser um processo de construção e de moldagem minha também, como gestor. Porque a gente erra. Sim. A gente erra todo dia. Só não erra quem não toma decisão. Que né? Correto. bom, né? Então, que a gente erra todo dia e a gente aprende. E eu aprendo hoje muito com a minha equipe.
que traz para mim, me coloca as situações e a ideia é a gente trazer essa abertura, né? A equipe ter essa confiança de, nesse momento de feedback, dizer também, Bruno, Matheus, Sayonara, eu acho que você poderia mudar nisso. Né? Mas me dá uma dica aqui para o nosso público. Você é um gestor novo, aberto, antenado. Vocês trazem aqui, Sayonara, o estado da arte sobre essa cultura de feedback. Mas qual que seria a indicação, então, para aquele colaborador que o gestor não dá essa abertura? Ele até gostaria de trocar com o gestor dele, com o líder dele, mas o líder não recebe bem esse diálogo, não está preparado para receber essa crítica. O que ele deve fazer? Então, se ele tiver maturidade para se colocar no lugar do líder, ele vai esperar o momento certo, né? Se ele não tiver essa maturidade, porque, por exemplo, meu primeiro feedback eu recebi quando eu tinha 17 anos. Ah, foi ontem. Foi ontem, né? Sim. Pouco tempo. E eu não imaginava que a diretora da empresa ia perguntar para mim, eu era estagiária. A gente, naquela época, fazia feedback 270. Não era 90, não era 180, mas 270. Até fornecedor, a diretora ouvia. Então, eu tinha ali um momento fantástico para eu falar um monte de coisa, mas eu não estava preparada para aquilo. E eu não me colocava no lugar dela. Então, não foi legal. À medida que eu fui exercitando e vendo que se eu não me coloco no lugar do outro, e se eu não respeito o momento dele, o espaço dele, não vai adiantar eu dar feedback nenhum. Isso que eu falei dessa pessoa que há 1 ano e meio atrás eu dei feedback, e que só agora ela está vendo, eu não respeitei o momento dela, né? Então, a gente tem que respeitar. Às vezes, num primeiro momento, não vai dar certo. Num segundo, quem sabe num terceiro, né? E atrelado a uma meta que eu sei que é dele, né? Se ele tem um estilo de fazer do jeito dele, não querer receber feedback, não estar preparado para isso, eu posso chegar também e fazer rapport de outra forma, que é o que o Matheus falou, que é chegar do lado pessoal, do lado de crenças, do lado de valores. E, aliás, o feed forward mais interessante é aquele que é inteiro e que pensa também nos outros papéis da pessoa que você está dando o feedback. No papel dele de filho, de pai. Nossa, fiquei sabendo, Matheus, que você perdeu uma pessoa. Olha, estou aqui, se precisar de alguma coisa. Olha, Matheus, eu fiquei sabendo que sua filha se formou, que maravilha. Se isso é importante para ela, ela começa a quebrar. E aí, no momento certo, você fala, inclusive, aquele dia você me falou isso, eu não estou conseguindo entregar, Matheus, dá para a gente mudar? E dá para você ter um outro momento para conversar comigo? A gente ter uma periodicidade para ficar conversando sobre esse projeto em específico, eu não estou dando conta de entregar. Então, assim, não foi naquela hora, sim, mas de repente você pode partir, você pode achar a hora certa, você pode começar a conversa com um tema que descontrai para depois chegar onde você quer. Agora, tudo tem estratégia. Tudo tem estratégia. Você tem que ter a sua estratégia também com o seu líder. Sim. E como no DR, né, Matheus? Você não vai fazer o DR com sua esposa a hora que ela estiver brava. Não vai. Você vai tomar. É isso que a senhora falou. Vai. Você escolhe o momento adequado, Sim, né? Escolhe, recua. E eu acho que começa um pouco também, eu acredito assim, que são pouquíssimas situações, Bruno, que, vamos dizer, é caso perdido, né? Sim. Eu acho que, eu considero que é somente quando os valores das instituições, os valores, esses valores máximos, eles não estão alinhados comigo, sim, como profissional. Aí é muito difícil você recuperar e realmente você tem que encontrar um cenário em que você se identifica com esses valores. Mas fora isso, se tem esse alinhamento cultural e de valores, tudo é recuperável. E quando a gente está falando de relação entre líder e liderado, perpassa por essa aproximação, né, e estratégias que nós, assim como a gente faz com o relacionamento, a gente vai ter que usar aqui também, sim, né, nas devidas as proporções. E depois também eu acho que é você trazer algo palpável, material. Então a Sayonara colocou, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu pensei em fazer dessa forma e eu acho que isso pode trazer esses resultados. E eu não estou falando só de entrega, não. Sim. Pode ser de postura, de conduta. Matheus, o que você acha da gente fazer uma iniciativa aqui, uma ação mensal com os nossos colaboradores? Eu estou com essa ideia de dinâmica. O que você acha?
Porque ele vai participar da dinâmica. Ele vai começar a aprender também. Ele vai entender o recado que a equipe ou que aquele colaborador está querendo dar. Então, a gente tende a depositar a responsabilidade integral na liderança, no nosso gestor. E é muito triste. Exatamente. Muito E a solitário. atividade de gestão, exatamente. Você leu o meu pensamento. Ela é sempre solitária. Muito solitário. O colega, o colaborador que está ali na equipe, ele tem um monte de gente para ele desabafar, para ele dizer, para ele reclamar, para ele falar que o Matheus, que o gestor está fazendo isso e aquilo, que ele não concorda. O gestor, ele não tem ninguém com quem conversar. Não. E muitas vezes ele está de um lado e toda a equipe de outro. Sim. Então, nós também, equipe, a gente precisa exercer esse nosso papel, de se aproximar também do gestor, dizer o que está incomodando agora. Não é com vaidade, não é com aquela coisa eu não levo desaforo para casa, não é com aquela coisa meu jeito é assim, eu não vou mudar. Gente, se a gente tiver com esse pensamento, nem gestor, nem qualquer tipo de colaborador, equipe, sobrevive. Não existe trabalho em equipe se tiver esse pensamento. Não existe essa coisa, eu sou assim, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Então, assim, primeiro a gente tem que se despir dessas vaidades e depois entender que cada um tem o seu momento, tem a sua forma de ser convencido. E se colocar no lugar do outro? Exatamente. Assim como a gente tem que conhecer a equipe também tem que conhecer o gestor. Tem. Você citou mais cedo a analogia com relacionamento, eu cito outra agora, porque no SESI a gente tem algumas premissas para toda a parte esportiva que a gente faz. Né? A filosofia de trabalho é que os valores que se aprende no esporte são levados para toda a vida. Trabalho, equipe, liderança, comunicação, resiliência, aprender a perder, aprender a ganhar. E não existe evolução numa formação esportiva se não há um feedback claro, né, do coach, do treinador, para o seu liderado, para o seu atleta, para o aluno. Desde metodologia mesmo, né, técnicas de como chutar a bola, receber uma bola no vôlei ou fazer uma natação 100 metros livres, mas também de comportamento. Atitudinal, de respeito, comunicação com a equipe. E acaba sendo responsabilidade desse treinador também o desenvolvimento maior daquele aluno. Pergunto para vocês, também é responsabilidade do líder numa empresa promover um desenvolvimento do colaborador? Lógico. Aliás, essa é a maior missão, né? Porque você precisa formar um time vencedor. Correto. Né? Para você formar um time vencedor, você tem que saber, primeiro, qual que é, igual você fez uma analogia com o jogo de futebol, quem é que fica na defesa, quem que é o centroavante, quem está no ataque, quem é o goleiro. Você é o técnico, mas às vezes você tem que jogar junto, né? Diferente do jogo de futebol. Então, se você não prepara sucessores, se você não prepara a equipe para a equipe estar na mesma vibe que você tá, não vai adiantar. Vocês não vão chegar lá. E outra coisa, a gente tem que pensar, eu sempre digo isso, no CNPJ e não no CPF. Sim. A empresa, ela tem vida. As empresas têm vida. Elas têm uma cultura, elas têm valores, elas têm metas, elas têm objetivos, elas morrem. As empresas podem morrer. Sim. E se a gente não estiver remando para o mesmo lado e não conseguir, porque a gente não consegue, às vezes, remar 20 anos, 30 anos, 40 anos sozinho. Você tem que ter gente que fica no seu lugar para você poder descansar. Você tem que tirar férias. Você tem que tirar férias. Você tem que deixar o outro crescer. Você pode crescer, você pode ir para outra empresa. Sim. Então, se você não cria uma trilha de pessoas que podem amanhã estar junto com o seu time, como você está, ou às vezes melhor, você, na minha visão, não é um líder. E nessa linha, Matheus, e a gente vê hoje essas novas gerações, geração Z, geração Alpha, que está chegando aí no mercado de trabalho, são gerações muito imediatistas e que já têm suas concepções de mundo próprias, mesmo que a vivência e maturidade seja ainda pequena, e são gerações que não são tão resilientes, não são tão apegadas a ouvir sapo, a interpretar, a crescer, já que é tudo pronto para ontem, com o melhor custo-benefício possível. Sim. O que eu também quero, mas no mundo ideal isso funciona, no real nem sempre. E como que se lida com esse pessoal da geração Z e outros que talvez não tenham essa pegada do crescimento, não queiram esperar o momento certo e nem aceitem um feedback de forma adequada? Preferem sair da empresa. Esse é o principal desafio que a gente enfrenta hoje, né, Bruno? Porque a gente vem de uma estrutura em que existia uma relação muito simplista entre o capital e trabalho. Sim. Eu pago
pela sua mão de obra, você vem, cumpre a sua jornada de trabalho, entrega o que você precisa entregar e você vai embora para sua casa, né? Então, e recebe seu salário no final do mês, no dia ou na semana. Ok. Hoje, essa nova geração, ela tem uma necessidade muito, muito forte de entender o sentido do que ela está fazendo e enxergar propósito naquilo. Então, não é simplesmente mais uma relação entre capital e trabalho, mas é sim uma relação de muito mais proximidade com toda essa equipe, com todo com essa geração nova que está vindo, para que ela veja sentido naquilo que ela está fazendo com você. Embora seja uma geração pouco resiliente, e muito desafiadora para nós, mas ao mesmo tempo ela pode trazer resultados extraordinários para nós, quando a gente consegue constituir dentro de uma equipe. Mas o desafio maior é fazer com que elas enxerguem sentido naquilo que elas estão fazendo. Enxergando sentido, se identificando com o propósito, a gente vai ter facilidade de promover esse desenvolvimento. E é claro, é um desafio para as organizações fazer eles entenderem que, embora a gente promova a Sayonara, a liderança tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso, mas o protagonista são eles. Eles são os grandes protagonistas de executar, de cumprir, de se formar, de crescer. Só que eles não vão fazer isso se eles não enxergarem sentido naquilo que eles estão fazendo. Sentido e futuro. Então veja que tem um grande desafio para as organizações também pensarem em quais as perspectivas e os horizontes eu vou oferecer para esse meu trabalho, para esse meu trabalhador que está chegando agora. Qual que é a cenourinha, né? Exatamente, para esse profissional de 20, 25, 19 anos que está chegando com uma mente totalmente inovadora, que é o que as organizações precisam, com ideias importantes, disruptivas. Como que eu vou fazer com que ele entenda que nós temos um propósito e que esse propósito está alinhado com o dele? Aí sim a gente vai conseguir atingir resultados extraordinários. Agora, isso perpassa também por uma questão de cultura empresarial. Então, todas as organizações, de um modo geral, estão nessa fase, Sayonara, nesse grande desafio. Porque hoje a gente está num momento de choque de gerações dentro do mesmo ambiente. E tem empresa que tem 4 gerações. Exatamente. Ó, na minha equipe, eu tenho gente de 65 anos e eu tenho gente de 16 anos. E é múltipla. Como é que eu vou fazer essa gestão? Como é que eu vou fazer? Conectar? Exatamente. Eu já tive colaborador, por exemplo, que no feedback disse para mim, olha, não é o que eu gosto de fazer aqui. Eu tô aqui até arrumar uma coisa melhor. Foi sincero para mim. Essa geração nova. E aí é um outro desafio. E eles falam às vezes assim, não, mas eu não quero seu lugar não, eu quero ficar aqui onde eu tô. Exatamente. Essa geração agora, ela não quer muito liderar. Exatamente. E a gente tem que entender que não é mais a relação tradicional do passado. Não. Aquela troca entre capital e trabalho. Mas sim uma relação em que a gente tem que trazer para essa geração a ideia de pertencimento, de que ele não vai... de que ele vai conseguir conciliar a vida profissional dele com a vida pessoal e de que a vida profissional dele vai fazer ele realizado. Aí sim, você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir investir e fazer com que ele fique. Eu concordo, eu sei que o desafio é grande, mas é um desafio possível de ser alcançado por grandes instituições, sobretudo. Sim. Então, na hora que a gente vê grandes empresas, a gente pode citar a Heineken, a Volkswagen, a Renault, a Natura, o Google. Eles têm toda uma política, toda uma estratégia, uma cultura organizacional que tende a isso. Né? Tem um propósito claro que se conecte com um propósito pessoal. Mas como é que a gente faz, Sayonara? Com aquela padaria que tem 3 funcionários, como que a gente faz essa relação de propósito com o colaborador, sendo que o máximo que ele vai conseguir realizar o sonho dele lá é realmente o sonho que é produzido na padaria. Bolo. Não tem uma expectativa de crescimento, não vai virar uma rede e talvez ele nem sinta que isso é tão importante. Como que fica? O dono tem que ter essa clareza, que o negócio dele não é um negócio que vai perpetuar na mesma velocidade que uma Google. Então, a cultura é aquela. Desde que ele entra, o funcionário ele tem que entender, né? Pode ter 3 funcionários, mas ele tem que entender até onde ele vai chegar, né? Essa geração agora, se ela não visualizar até onde pode chegar, o empresário corre o risco de perder. Mas é uma decisão. É uma decisão. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ter sempre um banco de dados para repor essas pessoas. E a gente está também num cenário em que essas posições que são que tendem a ser substituídas por máquinas, né? É um desafio também grande, porque a gente vai chegar num momento em que muitas das profissões elas vão deixar de existir porque
A gente está com a tecnologia, com a evolução tecnológica, nos ajudando e suprimindo essas funções que anteriormente eram braçais e exercidas por colaboradores, por pessoas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que essa evolução ela não vai representar um aumento da taxa de desemprego, e não pode, e ela também não vai colocar aquele profissional da padaria na rua, sem emprego. Mas como que esse profissional tem que enxergar? Eu preciso desenvolver novas competências. Sim. Eu não posso mais só aprender, citando o seu exemplo, só saber fazer o sonho. Eu vou te dar um exemplo. Ou inovar dentro daquilo que ele faz. Eu comecei a minha empresa, quando eu deixei de ser funcionária, eu comecei a minha empresa com 7 pessoas. Era eu, minha sócia e mais 5. E a gente fazia de tudo. Só que a gente sabia aonde a gente queria chegar. Olha, hoje a gente, com 7 a gente consegue, mas o que eu quero é amanhã ter tanto. E para isso nós vamos fazer isso, vou te dar isso, eu vou te dar parte da sociedade da empresa, vou te dar 1%. Depois a gente pode mudar esse capital acionário. Só que aí você vai ter que investir também, porque aí você vai ser dono. E aí você vai dar e eu vou dar. Então, assim, você começa a criar cenourinhas de novo. Aquela história tem que ter propósito, tem que ter horizonte, tem que ter perspectiva. Né? Olha, eu tenho, com essa geração de agora, eu tenho na minha padaria, nós só somos 3, mas a gente precisa desenvolver, eu preciso, de repente, mudar a amplitude dos meus negócios para outras praças. Eu quero abrir outras frentes. Você é especialista em TikTok, né? Que tal você ficar, além de fazer isso, você fazer isso aqui e a gente promover, porque aí, se a gente abrir uma outra padaria, você fica responsável por isso e isso, e aí a gente pode ter 6 funcionários e você pode chegar numa posição X, Y, que é aquilo que você me falou na entrevista que você queria. Então, de novo, trabalhar com e se a gente fizer junto, a gente chega em algum lugar. Agora, se você simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou. Isso não existe mais. Esse é um boníssimo exemplo de flash forward. Então, é uma perspectiva futura, você consegue fazer um alinhamento de projeção do futuro. Sim. E as organizações, você citou o exemplo da padaria, Bruno, elas não conseguem se perpetuar no tempo fazendo sempre a mesma coisa. Não. Porque a gente tá claro, os sinais estão claros de que as relações, o mercado, aquilo que se produz, a dinâmica de mercado de um modo geral e, consequentemente, com o impacto nas relações de trabalho, elas vão mudar cada vez mais rápido. Então, não adianta eu abrir a minha padaria e pensar que eu vou fazer padaria, vou fazer sonho a vida toda. Não. Eu posso até fazer sonho a vida toda, mas eu preciso inovar ali dentro. Eu preciso pensar em novas formas de fazer, em algo que atenda ali a necessidade do novo mercado. E aí o gestor, ele tem uma responsabilidade grande nisso, de despertar, de viabilizar essa inovação. Sim. Mas também aquele colaborador... Tem que ter contrapartida. E ele tem que enxergar onde ele está, o mundo que ele está inserido, né? Então, assim, alguns estudos de casos que a gente vê, né, de grandes organizações que iniciaram como, por exemplo, um delivery, iFood, por exemplo, e agora está em outros negócios, né, com Big Tech e até montar veículo agora vai fazer. Sim. Então, elas se inovam porque elas estão olhando para o futuro. E elas estão entendendo, olha, o delivery pode ser que em algum momento não seja mais o nosso negócio principal, embora ainda mas pode ser que mais para frente a gente precise se adaptar. E isso a gente tem que fazer como profissional. Eu ouvi uma expressão numa formação que eu participei, em que a gente falava, ninguém pode ser monotema. Você não pode entender só de um negócio, só de uma coisa. Não. Você tem que entender como é que é o cenário, entender de outros assuntos, de outros temas, para que você também possa crescer. Então, é uma responsabilidade muito compartilhada, viu, Bruno? É da liderança, é do empresário, é da gestão, mas começa da gente, como colaborador. A gente tem que entender que nós não seremos eternos. A nossa atuação, ela não vai ser eterna. Ela vai mudar. E não significa que eu vou ficar desempregado depois. A máquina substituindo meu trabalho, não, fiquei desempregado. Não, por quê? Você sabe de outros assuntos. Você inovou nisso, então você consegue investir em outras áreas. Então, esse é o grande segredo. Eu acho que é para todos, para a liderança, para a equipe, de um modo geral, é a gente entender que a gente nunca vai ser eterno naquilo que a gente faz. E a gente precisa se reinventar sempre. E aí, quem tem resistência à mudança, eu acho que está um pouco fadada ali ao fracasso, porque a mudança ela vai ser cada vez mais constante. Poxa, depois dessa brilhante reflexão aqui do Matheus Mariano, vou te dar um feedback, vai. Deixa seu like. Compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acha que precisa ter esse feedback, ter essas informações. Manda para o seu chefe, manda para a tua equipe, manda para o teu colega de trabalho, que foi um ensinamento muito rico aí que nossos
especialistas trouxeram hoje. Eu ficaria o dia inteiro conversando sobre isso, mas a gente tem que terminar o programa. Quero agradecer muito, Sayonara Brotherhood. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Sempre aqui. As portas estão abertas. Alguma consideração final? Não, só deixar aí um relato, né? Eu acho que o segredo do meu sucesso como profissional, e eu acho que eu sou uma profissional de sucesso, foi exatamente estar sempre aberta para ouvir o outro e sempre pronta para ajudar o profissional na hora que ele precisa e na hora que ele deixa, né? Tudo o que eu plantei, eu colho, né? E a colheita pode ser farta, depende muito da sua possibilidade e principalmente de você sempre estar oportunizando, estar sempre conectada com as empresas, com o avanço, com o futuro e com aquilo que realmente importa. E o que importa é a relação transparente, madura e conjugada com sempre a busca do sucesso, né? A busca do sucesso é o que vai pautar as novas gerações, né? Então, vamos rumo ao sucesso juntos, né? Eu acho que é um pouco disso. Vamos juntos também com o Matheus Mariano. Muito obrigado pela sua participação. Portas continuam abertas para você. Suas palavras finais. E, gente, então é o recado que a gente dá depois dessas reflexões, né? Então, entendamos aí a importância da comunicação. Não tenhamos resistência ou medo de conversas difíceis, porque elas nos constroem, elas nos aperfeiçoam. E nunca deixemos de estudar, de conhecer o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. É a jornada contínua da aprendizagem, né? O lifelong learning, né? Sim. Então, isso é muito importante. O conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele aprimora as nossas competências e conversar, comunicar é muito importante. Feed forward, feedback, é sobre isso, é sobre conversar. E um pouco do que a Sayonara falou, ter muita humildade e abertura para ser diferente. Não cabe mais em lugar nenhum, Bruno. Essa ideia de que eu não consigo mudar, eu não posso mudar. Falar até parafrasear o nosso presidente Sandro, né? A expressão não dá, ela não pode existir mais no nosso cotidiano, porque tudo é possível, basta a gente querer, né? É assim que as grandes organizações crescem, é assim que os grandes profissionais surgem. Então esse é um recado que eu dou para todos aí, e mais uma vez agradecer, Bruno, pelo convite, pela oportunidade de discutir. E eu falo muito que nesses eventos eu mais aprendo do que falo e compartilho um pouco do meu conhecimento. E prazer de ter compartilhado aí a nossa mesa com a Sayonara. Muito obrigado também. Somos todos grandes aprendizes. Eu aprendo muito aqui conduzindo esse programa. Agradecimentos também especiais à nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, meu xará Bruno, sempre conosco, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e gratidão a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro. Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada.